Anton Pavlovich Tchekov nasceu no dia 29 de janeiro de 1860, na pequena cidade de Taganrog, um porto marítimo do Mar de Azov, uma cidade muito simples, onde a maioria da população era pobre e maltrapilha, e apenas os gregos do local, que se dedicavam ao comércio, eram uma exceção, devido à riqueza que acumulavam. Os Tchekov pertenciam à primeira categoria, embora se dedicassem a uma pequena mercearia. O avô, Yegor Mikhailovich Tchekov, um mujik, não tivesse comprado sua liberdade de sua família por 3.500 rublos, seu neto, Anton, teria nascido escravo e considerado uma alma mais entre as milhares que seu senhorio possuía. Ironicamente, em 1861, 11 meses após o nascimento do escritor, o czar Alexandre II aboliu a escravidão, vendo-se obrigado a fazê-lo de bom grado, antes que uma revolta popular ocorresse. Desde então, os escravos, agora camponeses livres, eram proprietários de si próprios e não podiam ser vendidos e nem abusados pelos seus senhorios, que agora cediam pequeníssimas parcelas de terras, para que fossem cultivadas à condição de que pagassem com trabalho e impostos. No entanto, os trabalhos eram duríssimos e os impostos, tão exorbitantes, que os camponeses começavam a contrair dívidas e viam-se reduzidos à miséria, voltando a depender da boa vontade e benevolência de seus antigos senhorios, o que gerava um enorme descontentamento. Yegor Mikhailovich era um homem verdadeiramente excepcional, ainda como servo, havia aprendido a ler e a escrever, quando livre, foi trabalhar para um rico proprietário de terras. Curiosamente, Yegor era implacável, porém trabalhador, tenaz e violento, era um déspota e foi implacável para com os servos de seu novo senhor. Seu filho, Pavel, pai do escritor, herdou esta vontade e tenacidade, seu amor ao trabalho e o característico traço tirânico. Foi um garoto de recados de um comerciante da própria cidade, depois converteu-se em seu empregado, ainda que as horríveis condições de trabalho assemelhavam-se à exploração. Após anos, Pavel logrou com suas economias emancipar-se e converteu-se em um proprietário de uma pequena mercearia. O tratamento duro e os maltratos que recebeu desde a infância foram um tratamento que jamais logrou abandonar, dando o mesmo tratamento a seus filhos. Educava os pequenos à base do chicote e tinha um comportamento agressivo para com sua mulher. Apesar da rigidez, Pavel era um homem apaixonado pela música e pela religião, havia aprendido sozinho a tocar violino e formou um coral na igreja. Seus filhos eram forçados a participarem deste coral, e Anton teria que suportar os duros ensaios e as fastidiosas missas. Pavel não aceitava falhas ou erros nos ensaios, punindo seus filhos com golpes e broncas. Mais tarde, Anton Tchekov recordaria que durante sua infância, não teve uma infância. Sua mãe, Evgenia Yakovlevna Morozov, era uma bondosa e piedosa mulher, porém incapaz de defender seus filhos contra a rigidez paterna, ela própria sofria violência. Apesar de toda essa violência e rigidez, Anton e seus irmãos formavam um grupo unido e alegre. Anton iniciou seus estudos em uma escola grega, com professores ignorantes e estúpidos colegas de classe. Aos 14 anos, ingressou no instituto da cidade, onde os alunos e professores possuíam seus grêmios políticos. Naquela época, as tramas golpistas e ataques terroristas estavam de moda. No entanto, Anton jamais participaria de algum grupo político, mantendo-se distante da política toda a sua vida, apesar das contínuas recriminações e censuras que recebia. Na época do instituto, junto com seus irmãos Alexandre e Nicholas, possuía um pequeno jornal escolar. Anton Tchekov era incrédulo, independente e sátiro, odiava barulho e as verdades enfáticas. Passava horas inteiras sozinho nos parques públicos, apenas pensando. Gostava de refletir e explorar as ocorrências que acometiam as profundezas das almas. A residência dos Tchekov na rua Kontorskaya não era uma propriedade legítima da família, apesar dos esforços de Pavel, que havia posto todo o seu dinheiro nela, devia ainda 500 rublos. O crédito solicitado foi negado, então, teve que abandoná-la e fugir da cidade. Naquela época, na Rússia, existia prisão e trabalhos forçados por dívida. Após a fuga de Pavel, toda a família abandonou o local, fugindo para Moscou. Os irmãos maiores de Anton já estavam na cidade. Ali, passavam fome, frio, bebiam e estudavam para esquecer as morbidades da vida. Aquela dívida mudaria todo o destino da família. Mas Anton ficou para trás, para vender os bens da família e terminar seus estudos. Nos 3 últimos anos esteve vivendo na casa de seu pai, graças à gentileza do novo proprietário, cujo filho tinha aulas do próprio Tchekov. Enquanto tal, sua família estava na completa miséria na capital, dormiam no chão e compartilhavam a pouca comida que tinham. Anton já contava com 20 anos,
e estava tentando obter uma bolsa de estudos para uma universidade em Moscou, para reaproximar-se da família. Quando chega a Moscou, Anton sequer possuía barba ou precisava de seus óculos, um objeto que seria tão característico de seu estilo. Era um jovem forte, de voz profunda e pesada, possuía um sorriso que iluminava seu jovem rosto com uma incrível rapidez. Havia logrado ingressar na Universidade de Medicina da cidade, colocando-se a escrever apenas para conseguir um dinheiro extra. Sua finalidade nunca havia sido a literatura, seu verdadeiro desejo era a medicina. Foi necessário quase meio século após sua morte para seu valor literário ser devidamente reconhecido e apreciado. Quando Anton possuía apenas 21 anos, o czar Alexandre II foi assassinado pelo revolucionário Ignacy Hreneviecki com uma bomba. É um momento difícil para sua entrada no mundo da literatura, levava pelo menos meio século nas costas de literatura russa, simplesmente considerada como uma das maiores manifestações artísticas da história. O início de sua carreira como escritor foi humilde e gostava de fazer piadas sobre sua própria reputação, levava ademais uma vida bastante organizada, ia à faculdade pelas manhãs, trabalhava o resto do dia, escrevia para jornais e nos momentos livres, passava com os poucos amigos e a família. Seus primeiros trabalhos como escritor foram pequenas publicações humorísticas sem grande relevância. Para piorar, Alexandre III, o novo czar, havia lançado uma rígida política de censura. Mas Tchekov logrou colaborações positivas com os periódicos moscovitas, especialmente os humorísticos que pouco a pouco mostravam-se interessados em seus pequenos e graciosos contos despretensiosos, e eram relatos curtos capazes de expor um conteúdo riquíssimo e essencial, que com poucas linhas perfilava toda uma existência. Aqui começava a surgir as raízes de seu estilo, tão respeitado e elogiado no futuro. Nos 5 anos seguintes desenvolveu seu talento que adquire uma plenitude extraordinária, obtendo certo êxito. Foram anos difíceis, onde conviveu com a fome, privações e dificuldades, teve que trabalhar e educar sua paciência, era uma vida dura onde nada era fácil e cada pequena vitória é graças a uma disciplina e esforço gigantesco. Cada vitória resulta apenas no ganho indispensável. Sua família vivia em um sótão imundo em uma mórbida zona de Moscou. Suas condições de trabalho e estudo eram miseráveis, mas com sua disciplina e notável mentalidade inabalável, consegue isolar-se e progredir. Aparentemente, mesmo genial, nem o próprio escritor parecia se dar conta que seus relatos denunciavam as monstruosidades de sua época com uma linguagem simples e acessível. Estes escritos continham os embriões de suas futuras grandes obras, expondo nobres arruinados, o poder do dinheiro, a vida e sua inocência, os matrimônios por interesses, a mesquinhez, o amor, o vício, o amor pelo vício, a simplicidade e muito mais. Anton era capaz de com seus poderosos relatos destacar tipos anônimos nas massas com que as pessoas cruzavam todos os dias, como o trabalhador arruinado e agora bêbado com quem ninguém se importa, salvo quando não caía morto de fome ou frio diante de seus pés. Estes indivíduos passaram a ganhar cores sob a pena do escritor, que dá sinais de uma incrível capacidade de observação e penetração psicológica. Anton possuía o dom de com sua observação, descobrir os mais íntimos segredos dos demais, o que era excelente para a riqueza e profundidade de seu ofício como escritor. Em 1884, termina sua faculdade e torna-se médico, obtendo um cargo no Hospital de Voskresiensk, onde havia feito suas práticas quando estudante. Ainda no mesmo ano é promovido a médico-chefe no Hospital de Svenigoro, onde também passa a substituir o médico forense local. Sua fama como médico cresce à medida que a de escritor. A despeito de todos estes avanços, sua vida transcorria continuamente em uma plena preocupação econômica pelo bem-estar familiar e escrevia diariamente apenas por necessidade financeira, após visitar e atender seus pacientes. Nos piores momentos daquela época, Tchekov recordaria que se fechava em uma espécie de carapaça humorística, porque a boa educação exigia que não se lamuriasse para com os demais. Neste crucial ponto de sua vida, a tuberculose que destroçava seu corpo e saúde, fortalecendo sua depressão, não parecia importante. Aqueles que o rodeavam encontravam apenas bondade e aquele típico sorriso luminoso, ainda que fugaz. Seu ritmo de vida era imparável, estava constantemente perseguido e esmagado pela pressão e necessidade econômica. Em 1880, aos 20 anos, já havia publicado 9 contos, no ano seguinte mais 13 e em 1885 são 89 contos, relatos e artigos. Sua saúde piora. Agora, as tosses são acompanhadas por sangue, já havia perdido peso e seu corpo estava enfraquecido. Há a necessidade de férias, para recuperar-se e tratar-se, parte para a Europa. Anton Pavlovich Tchekov era um homem como outro qualquer.
Conheceu a vida em sua intensidade, experimentando o bom e o mal, sua excessiva prudência e necessidades econômicas, o privaram e impediam de viver plenamente, e apesar da necessidade de ternura e uma vida amorosa, suponha que a vida conjugal iria diminuir suas forças e capacidades, dificultando ainda mais sua vida condenada a lutar contra a pobreza. Decidiu se casar apenas sob restritas condições, embora havia prometido ser um excelente marido, não poderia se dar ao luxo de viver todos os dias com a contínua atenção apenas à sua mulher. Foi apenas em 1898 que o escritor encontraria aquela que seria sua mulher, Olga Leonardovna Knipper, de origem alemã, casando-se com ela em 1901. Em 1904, acontece a Guerra Russo-Japonesa e o casal vai para o município Badenweiler, na Alemanha. Tchekov está com a saúde ainda pior. Consulta com vários especialistas em Berlim, onde recebe terríveis notícias, restam-lhe semanas de vida. Ainda em Berlim em 1904, Anton desperta subitamente em um quarto de hotel e pede às pressas que Olga lhe dê uma taça de champanhe, enquanto anuncia em alemão que está finalmente morrendo. Seus olhos são reflexivos à medida que bebe aquela que seria sua última taça de champanhe e a primeira mais saborosa de toda a sua vida. Fecha os olhos e morre tranquilamente, aos 44 anos. Seu corpo é trasladado até São Petersburgo, por um trem de carga refrigerado, onde era esperado na estação por um pequeno grupo de amigos do escritor. Tchekov encontrou o repouso eterno no cemitério de Novodevichy. Ao lado de sua tumba, uma cerejeira foi plantada tão querida pelo escritor que floresce a cada primavera, como uma homenagem ao escritor, que não deixou descendentes.